Pois bem, queridos alunos, nós vamos iniciar aqui o nosso curso de Introdução à Identidade Presbiteriana. É um curso promovido pela Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, Bahia, onde eu sou atualmente ministro da Palavra e dos Sacramentos nesta igreja. A nossa série é uma série para discipulado reformado, discipulado confessional. A título de introdução, podemos dizer que a Confissão de Fé de Westminster inicia-se com um capítulo que trata da Escritura Sagrada. E a pergunta que a gente pode fazer é por que não começou este capítulo tratando sobre o ser de Deus? Por que a Confissão de Fé não trata sobre o ser de Deus? Por que não aborda o tema do ser de Deus como padrão de doutrina, como padrão de verdade, como fundamento para a construção do pensamento teológico, sistemático e confessional? A resposta é porque, uma vez que se conhece a Deus pela revelação que ele faz de si mesmo pelas Escrituras, e assim se pode, de forma clara, conhecer mais sobre ele, sobre o seu ser, sua autoridade, seus atributos, sua revelação, tudo aquilo que ele de si dá para nós, por meio daquilo que ele revela. Então, ao estudar a doutrina das Escrituras Sagradas na Confissão de Fé de Westminster, você primeiramente entra no mundo do conhecimento da revelação de Deus, o estudo da revelação de Deus propriamente dita. Porque só eu posso conhecer a Deus da forma como ele se descortina para nós através da Sagrada Escritura. Isso nos leva para o nosso primeiro ponto a ser considerado, a doutrina da revelação considerada. Conforme nós vemos aqui no capítulo 1, na seção 1 da Confissão de Fé de Westminster, que diz: ainda que a luz da natureza, as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam justificados. Contudo, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária à salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diferentes tempos e diferentes formas, revelar-se à sua igreja e declarar aquela sua vontade. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, entregou a mesma para que fosse plenamente escrita. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo, então, cessar aquelas antigas formas de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. A primeira pergunta que nos vem à mente ao ler essa declaração confessional é: o que é revelação? O que significa essa palavra? O que significa esse termo revelação? O Dr. James Ayn Parker nos diz que, nos apresenta o conceito de que o termo procede do latim, que significa revelar, e significa tirar o véu ou descobrir. Isso é o sentido aqui do termo revelação. O sentido é de tornar claro aquilo que Deus tensionou comunicar ao seu povo, e isto ele faz de forma deliberada, ele faz porque ele decide assim fazê-lo. Quando nós consideramos esse ensino, aprendemos que há dois aspectos da revelação de Deus, né? A revelação geral e a revelação especial. Esses dois aspectos eles precisam ser estudados para não serem confundidos ou dar uma margem para um outro entendimento sobre a natureza do conhecimento e da revelação de Deus. A revelação geral. O que é a revelação geral? Bem, a revelação geral ela pode ser dividida, como nós colocamos, como revelação geral imediata. A Confissão de Fé de Westminster, ela declara que a luz da natureza e as obras da criação revelam o ser de Deus em seus atributos, bondade, sabedoria e poder, como expresso aqui na nossa Confissão de Fé. A expressão luz da natureza significa que algo de Deus revela ao homem sua natureza. Por exemplo, a Escritura Sagrada, no capítulo 2 de Romanos, versos 14 a 15, nos mostra a necessidade de entendermos este ponto. Assim nos diz a palavra da verdade e o Evangelho da sua salvação. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ok, então nós vemos aqui que a norma da lei ela é gravada no coração do homem, então esse homem nasce com a revelação de Deus. Como o nosso diagrama mostra aí, que a revelação em geral imediata, Deus implanta nos seres humanos o senso inato de si mesmo, ou seja, o que nós conhecemos em teologia reformada como a semente da religião, o sensus divinitatis, que é o senso da divindade ou da religião na vida
dos homens que vêm a este mundo. O segundo aspecto também é o aspecto da revelação geral mediada. Ela é comunicada por meio das obras da criação e da providência, conforme nós vemos aqui na Confissão de Fé de Westminster. E a criação prega a existência de Deus, conforme o Salmo 19. Vejamos aí o Salmo 19, versos de 1 até o verso 4. Nesse texto, o autor sagrado, o poeta bíblico, ele nos mostra que a revelação de Deus, ela comunica algo sobre Deus na criação, ou seja, a criação em tudo, na sua glória, no seu louvor, no seu esplendor, ela comunica, ela leva, ela aponta para o ser divino em seus atributos e em seu poder. Por exemplo, veja aí o que diz o texto. O texto diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então nós vemos aqui que a revelação geral também ela é mediada. Esta revelação é a comunicação que Deus faz por meio das coisas que Ele criou no meio da providência e da criação. A criação também ela revela os atributos próprios de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos faz lembrar exatamente no capítulo 1 de Romanos, nos versos 18 até o verso 20. Ali naquele trecho, o apóstolo sagrado nos coloca diante de uma verdade muito clara sobre a questão da revelação de Deus por meio da criação, onde Deus comunica ao homem os seus atributos por meio das coisas que ele cria. No verso 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a criação, ela revela os atributos de Deus, conforme nós temos aqui, e esse aspecto torna os homens indesculpáveis diante de Deus. Não haverá aquela desculpa: eu não tive nenhuma revelação de Deus, eu não tive nenhum conhecimento de Deus, eu não tive nenhuma noção de quem é Deus no dia do juízo, quando Deus chamar todas as obras a juízo. Então, nós vemos isso aqui de maneira muito clara no nosso texto. Muito bem. Seguindo aqui, revelação especial. O que é revelação especial? A revelação especial é tudo o contrário que a revelação geral é. Na verdade, a revelação geral ela não pode levar o homem ao caminho da vida, ao caminho da piedade, ao caminho da salvação, ao caminho da libertação espiritual, de reconhecer seus pecados, sua natureza caída e depravada. Contudo, não são suficientes, diz a nossa confissão de fé, contudo não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária à salvação. Então, diz o nosso texto aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a confissão de fé aqui. E, contudo, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária à salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversos tempos e diversas formas, revelar-se a sua igreja e declarar aquela sua vontade. Então, agradou ao Senhor em revelar a sua vontade de forma específica em diversos tempos e diferentes modos. Esta revelação especial deu-se exatamente nos moldes do Antigo Testamento, por meio da revelação dos profetas, que eram os modos incompletos da revelação de Deus no período veterotestamentário. O autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, no verso de 1 a 2, ele nos deixa claro isto. Ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então você tem aqui essa declaração bíblica fundamental. Deus falou aos pais pelos profetas nesse sentido muito amplo, no sentido mais claro. A revelação especial de Deus, a comunicação de Deus por meio dos profetas, dos sacerdotes, e aí, consequentemente, da Bíblia como fonte final
da revelação, ou como autoridade final da revelação, o encerramento final da revelação. Mas quais são os objetivos da revelação especial? Bem, a Confissão de Fé diz que para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, malícia de Satanás, e do mundo foi igualmente servido para fazer tudo. Então, quais são os objetivos dessa revelação especial? Primeiro, preservar e propagar a verdade. Gerar conforto e segurança para a igreja contra seus três principais inimigos. Primeiro, a corrupção da carne, a malícia de Satanás e o engano do mundo. Então, esses três inimigos da igreja, eles são alvos na revelação especial de Deus para gerar na igreja a preservação e a propagação da verdade e o conforto da mesma. Então, a igreja tem conforto e consegue propagar a verdade, consegue ensinar a verdade fundamentado de que a revelação que Deus dá à igreja, ela foi dada para ser escrita por um ponto específico, ou seja, por três ideias específicas. Primeiro, ela é escrita para que a corrupção da carne não seja algo que leve à distorção da verdade revelada. A malícia de Satanás é para que Satanás não se intrometa na revelação de Deus, levando o povo a ser guiado por outras verdades, que não é a verdade da palavra suprema do Senhor. E o engano do mundo, porque o mundo vive enganando a igreja, suplantando a palavra por alguma outra coisa que não é aquilo que a palavra de fato é, ou estabelece, ou coloca para nós. Então, esses são os objetivos da revelação especial, conforme expresso na CFW, na Confissão de Fé de Westminster. Isso também nos leva aqui a revelação especial, nos leva para a ideia da revelação especial e a cessação dos dons extraordinários, ou a cessação dos dons, simplesmente. Deus fez com que esta revelação, diz o nosso texto, fosse plenamente escrita. A revelação especial é a vontade de Deus encerrada nas Escrituras. É o que está escrito hoje que é o guia, ou que se torna o guia, ou que tem sido guia para o povo de Deus, conforme nós aprendemos lá em Mateus capítulo 4, versos 4, 7 e 10 da palavra do Senhor, onde nós lemos lá de maneira interessante o Senhor Jesus sendo tentado, naquela tentação que o Senhor tentado ali, Deus o leva para ser tentado por Satanás no deserto. E aí nos versos 4 do capítulo 4, o Senhor Jesus, ele responde à tentação da seguinte forma. Ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 7, respondeu-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o verso 10, ele diz: então Jesus lhe ordenou: retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, e só a ele darás culto. Aqui é interessante porque a vontade de Deus está encerrada no registro canônico das Escrituras. De sorte que as Escrituras são totalmente indispensáveis, e por isso as antigas formas de Deus revelar a sua vontade já cessaram. Já não há mais, hoje, revelações extraordinárias, línguas, profecias, visões. O texto de Hebreus, conforme nós lemos, nos revela isso. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17, nos revela exatamente a doutrina da suficiência das Escrituras, nos mostrando que as Escrituras elas são úteis para o nosso ensino, para a nossa correção. Vejamos o que diz a Escritura nesse texto. Olha o que diz aí. Diz assim: e que desde a infância escreve as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a palavra, ou toda a Escritura, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra perfeito aí, que aparece aí na língua grega, ela significa alguém amadurecido, alguém maduro, no sentido de maturidade, no sentido de alguém que chegou à plena maturidade quando vai às Escrituras. Então as Escrituras nos tornam maduros, ou seja, ela é a própria revelação de Deus na sua clareza. Muito bem. Isso nos leva agora para a natureza e o registro da revelação de Deus, conforme a seção segunda nos coloca.
seção 2 da Confissão de Fé de Westminster nos diz o seguinte: sob o nome da Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Novo e do Velho Testamento, todos dados sob inspiração divina para serem a regra de fé e prática, os quais são. E aí agora, como se nomeia todos os livros do Velho Testamento, os 39 livros do Velho e os 27 livros do Novo. Muito bem. Essa seção ela trata da natureza da revelação especial, ou seja, da Escritura, e o registro desta revelação conforme nós encontramos em nossas Bíblias. A natureza da revelação é sagrada. Isso quer dizer que ela é distinta dos demais livros, como nós acabamos de ver em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que sabes as sagradas letras. É a sacralidade da palavra que podemos tornar, que pode tornar o jovem Timóteo sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. A Confissão de Fé diz que, sob o nome de Sagrada Escritura, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento. Quais são os ensinos que esta declaração refuta? Primeiro, o ensino do dispensacionalismo. O que ensina o dispensacionalismo? O dispensacionalismo ensina que Deus tem dois povos, Israel e a Igreja. Também refuta a ideia de que o dispensacionalismo ensina que no Antigo Testamento não havia igreja e que não havia nenhuma promessa para a igreja de hoje. Ou seja, o Antigo Testamento é um texto exclusivamente para os judeus. Também nos revela que a Bíblia ela é... Ok, aqui rejeita-se o liberalismo teológico, que a Bíblia é a palavra de Deus, é fato, porque os liberais eles rejeitam os milagres e procuram interpretar e reformular e explicar a fé cristã dentro de uma perspectiva iluminista do mundo. Também aqui rejeita-se a neortodoxia. Calbart ensinava que a revelação de Deus se dava em 3 esferas: na criação, no querigma, ou seja, na pregação da igreja e na escritura. Segundo ele, Deus fala-nos por meio de uma Bíblia cheia de erros e contradições. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade e não a experiência. Lucas capítulo 16, versos de 29 a 31, nos revela de maneira muito clara que a experiência ela não é a norma autoritativa para a vida da igreja. O que é a norma autoritativa para a vida da igreja é o que a Escritura é, a palavra de Deus. Então, vejamos o que diz Lucas, capítulo 16, versos de 29 a 31. Uma passagem bastante conhecida da igreja de Jesus. Olha o que diz aí o nosso texto. Diz assim: respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que se ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui nós vemos de maneira categórica que o rico queria que Abraão mandasse Lázaro ressuscitado para a terra, para que pudesse evangelizar os seus irmãos descrentes, assim que eles não fossem para o inferno. Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, quando ele diz ouçam Moisés e os profetas, significava ouvir a lei e a pregação do Evangelho, ou seja, a experiência não é determinante, mas a nossa crença na palavra infalível de Deus. A revelação especial consiste em uma unidade. A Confissão de Fé também assegura que a Escritura, como revelação de Deus, forma uma unidade entre os dois testamentos, incluindo agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento. É enganosa aquela ruptura proposta pela escola de interpretação chamada de dispensacionalismo, que advoga existir uma distinção entre a lei e a graça entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas isso vai contra o ensino bíblico, conforme Paulo nos mostra no capítulo 15 de Romanos, verso 4, que ensina ali que tudo que outrora foi escrito para o nosso bem, o benefício foi escrito para que pelas Escrituras alcancemos a consolação e o conforto. Bem, o que me chama a atenção nesse texto é que na argumentação paulina ele diz tudo, a palavra grega roça, nada é deixado de fora. Tudo que foi escrito antecipadamente, a palavra proegrafê, tem por objetivo o ensino da igreja, ou seja,
aquilo que é dito no Antigo Testamento é dado à igreja. As promessas do Antigo Testamento dirigem-se à igreja do Senhor Jesus e não a outra entidade. A terceira verdade que nós precisamos aprender é que a revelação ela é escrita, ela é a nossa regra. Ela é a regra de fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que se refere ao culto e à vida religiosa diante de Deus deve ter fundamento na palavra final, que é a palavra de Deus escrita, ou seja, a Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 20, diz que a igreja deve estar fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a pedra principal. E a regra de conduta, isso significa que a nossa ética, a nossa moralidade deve ser baseado naquilo que as Escrituras determinam que façamos. Pois toda conduta que esteja em desarmonia com as Escrituras deve ser corrigida, tratada e modificada, conforme nós aprendemos em 2 Timóteo 3, de 16 a 17.